Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de dezembro de 2017, nos reunimos para estudar a obra Renúncia. Hoje será as últimas páginas do livro Renúncia. Esse livro nos trouxe tantas lições. Cada renúncia de Alcione mostrava para cada um de nós o tanto e o quanto ainda devemos percorrer. É como se fosse assim, ela era uma atitude natural dela, né? Uma atitude natural, fazer o bem era uma atitude natural dela. E para nós ainda um motivo assim, dizer como renunciar tanto, como resistir, né? Tanto. E eu acho que até o fato dela ter ido morar na casa do seu pai como uma empregada, sendo depois a governanta, sendo maltratada por Susana, e ela conseguir trabalhar e ainda defender Susana. Depois ela abriu mão de toda a herança para poder ficar... Não expor a irmã, a própria Susana, os futuros netos, né? Então ela pensava em tudo. E mesmo depois, encontrando Carlos Clenaghan, já casado, quando ele reclamou que a esposa não era uma pessoa agradável de se conviver, ela se predispôs a ajudar, orientando a esposa a se tornar uma boa esposa. E ele achou melhor não, porque ela sabia da conversa que rolou na Espanha. E aí ela depois optou em se tornar freira. E o intuito dela era para poder, ela vestida de freira, poder se aproximar, quem sabe, da esposa e orientá-la para que ele pudesse ter um casamento feliz, né? Mas nós sabemos que não houve esse casamento feliz. Vamos fazer a nossa prece, logo depois a nossa querida irmã Cecília irá fazer uma rápida recapitulação do último capítulo. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais aqui presentes, quanta alegria, Senhor, em podermos finalizar mais um estudo e de uma obra grandiosa como Renúncia. Que nós possamos, Senhor, nesses momentos finais do livro, aproveitarmos um tanto mais a presença de Alcione, aprender com ela e entender o que é viver na terra, refletindo o amor de Deus. É em Teu nome, Senhor, que aqui nos encontramos, e que os amigos espirituais que aqui se fazem possam conduzir o nosso trabalho, que todos nós aqui estamos e realizamos em Teu nome, Senhor. Muito obrigada. Como nós ouvimos inicialmente pela tia, Alcione escolheu para a sua reclusão do mundo, né, ir para um convento muito sério, muito fechado, que eram as irmãs carmelitas. Essas irmãs, elas ficavam em clausuras, andavam descalças, faziam votos de pobreza, e ela foi para esse local, para essa organização, e também se submeteu a tudo, mas logo em seguida, aquele temperamento de muita iniciativa, de sentir o mundo de uma maneira diferente, o mundo através da fé, o mundo através do trabalho da caridade, ela começou a influenciar nos processos de trabalho, nas formas de viver daquela organização. Coincidentemente, a madre priora, ela adoece, fica acamada, e ela fica como subpriora. Então, o que acontece?
ela com entusiasmo, com a mensagem que ela conseguia passar, da verdadeira mensagem do Cristo, do trabalho do amor pela caridade, a caridade como a maior prova de amor, ela foi conseguindo modificar os hábitos, dinamizar todo um trabalho lá do convento, né? E a comunidade começou a ser beneficiada em todos os sentidos, não só pela mensagem cristã, mas pelos benefícios materiais que elas conseguiam minimizar, porque eram todas famílias muito pobres. E, de repente, isso foi tomando vulto, e essa mensagem, essa vivência, essa experiência nova foi chegando aos cargos mais altos daqueles que tinham por obrigação, por responsabilidade, administrar ou servir de orientador espiritual para as irmãs daquele convento. Então, foi quando foi substituído o orientador que eles tinham, que era uma pessoa fácil, que concordava com as ideias de Alcione, e ele foi substituído por um outro que começou, inclusive, a achar que tudo que se fazia ele era errado. A ideia dele é que a clausura devia ser a meta de todas aquelas irmãs que deviam estar ali, que a caridade devia ser só um problema da adoração a Deus. Mas ele, no fundo mesmo, ele queria, era uma forma de manipulação daquelas almas que estavam ali entregues ao trabalho de Jesus. E ele começou a assediar muitas das freiras, e isso chegou ao ouvido de Alcione por pedido de socorro das moças, das freiras que estavam sendo assediadas, e ela então partiu para um diálogo com esse superior. E por isso mesmo ele fez uma denúncia dela. Nós estamos assim encurtando, né? Fez uma denúncia para ela, para uma pessoa que era muito sua amiga, que estava à frente da Inquisição. Coincidentemente, essa pessoa de grande importância era justamente Carlos Clinagan, né? E ela foi para lá, tudo mistificado, que ela iria só responder um processo. Na realidade, ela foi para uma cela, onde ficou a pão e água, sujeita a todos os problemas de doença pulmonar, enfim, uma vida terrível, um sofrimento muito grande. Quando nós ficamos aí, né? Ela já está há 10 meses. Os carcereiros acharam que já era tempo de ela ser julgada. Já faziam 10 meses e esse julgamento era prorrogado, e que agora vai acontecer. Né? Exatamente. Ela, numa bela noite, o pavor dela era ser entregue na Inquisição, como era feito com algumas freiras. Elas ficavam despidas, elas eram humilhadas, ficavam nuas na frente de todos. Então, o pavor dela era ter que se ver numa situação dessa. Então ela pedia, orando, pedindo ali a mãezinha, e a mãe apareceu, lembra, a mãe, o pai e o Damiano em espírito dentro da cela. Ela se emocionou muito, e o carcereiro viu aquele barulho, aquele movimento de voz, e olhou, jogou a luz, porque era muito escuro. Quando jogou a luz, percebeu que a roupa dela estava em sangue, ou seja, ela estava com a tuberculose, iria falecer. Então foi quando ele movimentou, parece, olha, vamos ter que fazer o julgamento, mas senão ela vai a óbito sem ser julgada. Então vamos lá. O Santo Ofício, por ironia, mantinha certo número de médicos a seu serviço. Eles mesmos adoecem as pessoas e tem médico para cuidar, os quais muitas vezes opinavam sobre a natureza e o grau de tortura a infligir aos condenados. Olha aí, se tem condições, dá para torturar um pouco mais. Era assim, a Inquisição foi uma perversidade enorme. A pretexto de que os réus deveriam ser punidos com muita caridade.
punidos com muita caridade. Um médico foi chamado incontinenti para examinar e informar o estado geral da religiosa de Medina. Após o exame, o médico de autoridade a autoridade chegou até o gabinete de Frei José do Santíssimo. Quem é Frei José do Santíssimo? Carlos Clênaga. Feitas as saudações de praxe, afirmava o médico solícito a Carlos: a ré está irremediavelmente perdida. Não suportará sequer as disciplinas preliminares do potro? Indagou o representante do inquisidor-mor. Trata-se de um caso ligado a reclamações de um amigo, a cuja bondade muito devo. Aquele corpo já não resiste à menor tortura. Creio que ela está nas últimas. O interlocutor fez um gesto de contrariedade e voltou a dizer: é um processo que espera por mim há mais de 10 meses. Entretanto, tenho tido necessidade de atender a repressões de maior importância. Afirmo-vos, esclareceu o médico atencioso, que qualquer providência de ordem espiritual deve ser imediata, visto que amanhã talvez seja tarde. Hoje estou cheio de compromissos para a noite, explicou o assessor. Irei amanhã muito cedo tomar-lhe as declarações. Com efeito, logo que amanheceu, José do Santíssimo, acompanhado por 2 outros religiosos, desceu às células subterrâneas a fim de estabelecer o primeiro e último contato com a freira carmelita de Medina del Campo. Ao clarão da lanterna, aproximou-se da condenada que jazia na sórdida cama humilde, abraçada ao crucifixo singular. Vocês lembram do crucifixo? É aquele crucifixo de madeira que a mãe deu de presente a ela. Moribunda, ou seja, mais morta do que viva, encarnada, apenas os olhos nela falavam vivaz, porque os olhos é o espelho da alma. Os membros e os traços fisionômicos estavam aniquilados, num conjunto de intraduzível abatimento. O eclesiástico experimentou estranha sensação e teve ímpeto de recuar, mas procurou manter-se firme e perguntou, porque lembra que está tudo escuro, mas ele percebeu que o corpo da criatura estava muito abatido. Gente, Alcione devia estar muito fedido. Alcione é um espírito de Sírios, mas é impossível nós entrarmos na chuva e não nos molharmos. Então, quando o espírito encarna aqui na terra, ele tem que se submeter ao que a matéria da terra proporciona. Se não banhar, vai ficar com mau cheiro. Se não se alimentar bem, vai enfermar. Se conviver, poderá adquirir também a enfermidade. Porque, infelizmente, mergulhou nessa água da terra, vai ter que se submeter às condições da terra. Entendeu? Então, uma vez sem se alimentar, convivendo num ambiente úmido, adquiriu a tuberculose. E soube renunciar e resignar-se. A única coisa que ela pedia era que não fosse para o suplício da humilhação de ficar nua em frente aos inquisidores. Isso foi a única coisa que ela pediu. Pediu da mãe que não permitisse que acontecesse com ela. O que é renúncia? É fazer aquilo que eu não deveria fazer. Não está na minha alçada. Renúncia é eu tenho todo o direito de dizer não vou fazer. Eu renuncio a estar bem em prol do outro. Então, o fato dela ter nascido na terra, ela se reveste de um corpo físico. Uma vez presa, é expiação? Não. É provação? Não, é missão. Ela pediu. Exatamente, o mentor avisou que é difícil encarnar na terra. É difícil porque as pessoas lá são muito egoístas ainda. Você quer se meter nisso? Ele falou que, inclusive, ela podia adquirir débitos que não eram necessários. Não eram necessários. Por exemplo, se ela tivesse cedido às pressões de Carlos, no primeiro, tivesse casado com ele no primeiro momento que ele era padre,
Ela estaria contribuindo para ele deixar. E ser padre para ele é um compromisso, é um débito. Ele tem um débito, ele tinha que ter sido verdadeiramente padre. No outro momento foi ele casado, de novo. E olha que ele tentou, e ela... Então não é fácil não. Então é isso que eu estou dizendo. É impossível você ir para a chuva e não se molhar. Se Jesus, que era Jesus, foi crucificado, ele aceitou, se submeteu para ensinar a cada um de nós. Vamos lá então ver o encontro agora. Ela não sabe que ele é Carlos e ele não sabe que é. Por quê? Porque os dois estão usando os nomes, né? Porque uma vez que entra na igreja, mudava de nome. Então ele agora, qual é o nome dele? José. E ela, Maria de Jesus crucificada. Então, teve ímpeto de recuar, mas procurou manter-se firme e perguntou Carlos: Maria de Jesus crucificado, porventura já estará resolvida a confessar o crime de heresia, para que possa receber os sacramentos da extrema unção? A interpelada demonstrou no olhar impressionante uma atitude mental de alegria e murmurou: Carlos. O jesuíta cambaleou. Num rito de terror, o livro escapou-se-lhe das mãos trêmulas e caiu maquinalmente de joelhos. Aproximou a lanterna do rosto da agonizante, exclamando com indefinível angústia: Alcione, tu sonho ou enlouqueço? A agonizante pareceu concentrar todas as energias para o esforço daquele supremo momento e retrucou: Sim, ó Pai Celestial, o Pai Celestial atendeu aos meus rogos e eu não partirei sem o conforto do teu olhar. Que fazias em Medina? Que é isso dizer, Deus meu? Não podendo aproximar-me do teu coração com os meus sentimentos de mulher, buscava-te com os pensamentos do Cristo. Nunca pude esquecer-te. Tomei o hábito religioso, desejosa de te reencontrar, para ser irmã desvelada de tua mulher e segunda mãe de teus filhinhos. Em vão te busquei nos sítios prediletos. No entanto, tenho esperado confiantemente esta hora divina. Agora morrerei tranquila e feliz. Sem qualquer preocupação pela atitude de espanto dos companheiros presentes, o eclesiástico, entre soluços convulsivos, falou amargurado: Sou um réprobo, não tenho esposa nem filhos, nem ninguém, tudo perdi, perdendo-te. Sou hoje condenado a perambular numa estrada ignominiosa. Tua lembrança ainda é o meu único raio de luz. A esposa traiu-me, os falsos amigos conspurcaram meu lar e busquei os poderes do mundo para exercer a vingança cruel. Ah, Alcione, mal poderia supor que te assassinaria. Também nestas masmorras infectas, porque haveria de cair sobre mim este tremendo golpe da sorte? Sou doravante um miserável, um bandido execrando. A agonizante revelou no olhar, muito lúcido, grande e amorosa preocupação e perguntou: Que fizestes de Jesus? Sou réu que não merece perdão, redarguiu o jesuíta, fora de si. Não te julgues assim, murmurou Alcione com esforço. Conheço tua alma cheia de tesouros ocultos. Somente o desespero pôde cegar-te os olhos. Tudo me foi adverso na vida. O destino sempre me escarneceu. Soluçava Clênaga, presa de intraduzível martírio.
Esquecestes nossas crenças preciosas, meu querido Carlos. Não mais te lembraste dos rostos pálidos daqueles meninos que nos procuravam na igreja de Ávila. Olvidastes nossos doentes. Não mais refletiste na dor dos desamparados da sorte. Nunca mais atentastes para a nossa família de amigos simples e necessitados, a serviço de quem colocávamos outrora todo o nosso idealismo com Jesus. Sinto que perdi desgraçadamente o meu sagrado ensejo de união com Deus. Tanto fizeste por mim e, no entanto, esqueci os menores deveres de fraternidade, sem me lembrar de que, nas trevas do ódio, poderia aniquilar-te também a ti, que tudo me deste. Que tremenda lição! Tranquiliza-te, disse a agonizante com profunda expressão de ternura. Confia no Senhor, que nos renova as oportunidades de redenção. Sua misericórdia nos aproximará novamente. Seremos felizes na observância do amai-vos uns aos outros. Fortaleçamos o espírito sem desalento injustificável. Não nos cansemos de recordar que o Mestre foi à cruz do martírio por amor a nós e está à nossa espera de há longos séculos. É preciso não desanimar no bem. Não nos cansemos de recordar que o Mestre foi à cruz do martírio por amor a nós e está à nossa espera há longos séculos. É preciso não desanimar no bem. O sobrinho de Damiano chorava amargamente, incapaz de responder, mas, depois de longa pausa, Alcione prosseguiu. Sai dos círculos de revolta e vingança. Jesus nos oferece irmãos e tutelados em toda parte. Não permaneça nos lugares onde haja perseguições ou separatividades em seu nome. Volta, Carlos. Volta à pobreza, à simplicidade, ao esforço laborioso. Se for preciso, pede de porta em porta o pão do corpo, mas não odeies a ninguém. A desesperação te conservará algemado no lodaçal do mundo. Desperta novamente para o amor que o Mestre nos trouxe e perdoa o passado pelas dores que te deu. O jesuíta não sabia como definir as emoções penosas. Mas sou culpado de tuas flagelações no cárcere. Sou vítima infeliz de mim mesmo. Não te acuses. Tu foste com o Cristo, meu hóspede efetivo aqui, nesta casa, como em todos os outros lugares em que vivi depois de nossa separação. A confiança em teu amor ajudou-me a dissipar as sombras de cada dia, proporcionou-me bom ânimo nas situações mais difíceis. Nunca te amei tanto como agora, ao nos separarmos novamente. Mas eu creio, Carlos, que os mortos podem voltar aos trabalhos humanos. Logo que Deus me permita esse júbilo, voltarei outra vez, para ser-te fiel. Sofre com resignação, ama as tuas tarefas de redenção com desvelo, e então, quem sabe, nos reencontraremos breve para construir nosso lar de felicidade infinita, na terra ou noutros planos da eternidade. Quem ama é assim, né? Enquanto o eclesiástico tremia soluçante, a agonizante continuava com visível esforço. Nunca te esquecerei. Jesus abençoará nosso ideal de sublime união. Não pôde continuar. As sagradas emoções daqueles momentos inesquecíveis
lhe haviam aniquilado as últimas energias. Gelado suor caía-lhe em bagas da fronte palidíssimas, em gotas. A respiração tornara-se angustiosa e abafada. Clênaga percebeu a aproximação do minuto derradeiro e exclamou: Dize, Alcione, dize ainda uma vez que me perdoas. A sublime criatura fez uma tentativa suprema, mas os lábios, quase imóveis, nada mais fizeram que um movimento inexpressível. Foi aí que a filha de Madalena, no estertor da morte, alçou o crucifixo e cravou nele os olhos lúcidos, dando a entender que chamava a atenção de Carlos para a cena longínqua da igreja de Ávila. Em seguida, beijou longamente a imagem do crucificado e, num gesto inesquecível, levou-a aos lábios do homem amado, como a dizer-lhe que nunca lhe negaria o beijo do eterno amor e da eterna aliança. Frei José do Santíssimo debruçou-se a soluçar sobre os despojos sagrados, com a dor inexcedível do coração afogado nos remorsos extremos. E ninguém da terra, naquele compartimento úmido e escuro, poderia contemplar o quadro celeste a se desenrolar como tributo de veneração à discípula do Cristo, que soubera vencer em seu nome todas as dificuldades, vicissitudes e penas da vida humana. Hinos de beleza angélica vibravam nos ares. Mensageiros generosos iam e vinham com expressão de júbilo infinito. Cirilo, Damiano e outros amigos de Alcione conservavam-se em atitudes de prece. Numerosos beneficiários de sua dedicação fraternal ali se prosternavam, ansiosos por lhe manifestar carinho e gratidão. Daí a instantes, sob a direção de Antênio, chegavam resplandecentes entidades do grande lar celeste. Madalena Villamil, guardando a filha ao colo, beijava com enternecimento. As orações dos redimidos uniram-se aos sublimes pensamentos da alma santificada que partia da terra. E, enquanto melodias suavíssimas fluíam do plano espiritual, o bondoso Antênio unia sua voz aos arpejos do céu, repetindo as sagradas palavras do Sermão da Montanha. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Acabou. Para acabar e acabou. Eu queria saber o que vai acontecer agora com o Carlos. Com Carlos, né? Uma das coisas que me chamou a atenção e eu pensei também nisso. Quando a gente finaliza esse livro, o que Emmanuel deixa bem claro? Que ele queria trazer a história de Alcione, porque a história dela vale a pena contar. Você vê que todo o livro está junto com Alcione, ela no mundo espiritual, ela se preparando, desde a sua infância inteira. Carlos fez parte, mas não era o artista principal. Por quê? Porque contar a história dele em si, não ia incitar nós, porque a história de Carlos nós conhecemos no dia a dia, de Alcione não. Não é sempre que nós temos uma Alcione aqui no planeta Terra. Então o Emmanuel contou a história de Alcione, porque contar a história de Alcione é falar do evangelho sendo praticado. É o evangelho puro. Você pode ver que ele passou rapidamente contando do casamento e da traição, da separação e pronto. Mas não contou pormenores, absolutamente nada. E nem contou como Carlos fez esse movimento.
mas contou todo o movimento de Alcione, porque esse era um exemplo que vale a pena ser contado, né? E nesse finalzinho aqui, nesse momento entre ele e a Alcione, eu me recordei muito de Paulo e Estevão. Eu pensei na hora nisso. O senhor pensou, né? Foi exatamente, praticamente a mesma cena. Estava na estrada de Damasco ali e Alcione falando como se fosse Jesus. Porque quando Saulo de Tarso estava no Sinédrio mandando matar Estevão, quando ele recolheu Estevão para a salinha, naquele momento Estevão perdoou, disse que ele seria um excelente esposo, que ele abençoava, e queira ou não queira, Estevão estava à frente do seu algoz, e nesse momento Alcione está de frente para o seu algoz, porque a morte de Alcione, o responsável foi Carlos. Se ele tivesse feito logo um julgamento, ele teria descoberto quem era Maria de Jesus crucificado. Mas não, ele foi indiferente. Aí pergunta, qual é a lição? Qual é a lição? Se fosse uma outra pessoa, ele estaria friamente. E é esse o movimento que nós temos que fazer. Ele não ama Alcione. E o que Jesus nos convida? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então a lição de Jesus era, e se fosse Alcione, você teria deixado 10 meses lá? Não, eu não teria deixado 10 meses. Se eu soubesse que fosse Alcione, eu teria imediatamente lá e teria soltado. E quem são suas outras irmãs, se também não são merecedoras do teu amor? Então essa foi a lição maior. Então é a mesma coisa do médico, disse, não, eu estou saindo do meu plantão, não posso voltar para fazer esse atendimento. E quando ele sai do hospital, ele descobre que quem chegou foi o filho dele. Então é sempre tratar o outro como se fosse um ser muito amado nosso. E não deixar a pessoa ficar esperando, não fazer o mal para a pessoa, tratar bem, como se fosse um ser muito amado nosso. Daí na fala do nosso Senhor Jesus, quem trata essas pessoas empobrecidas, sofredores, o que está fazendo, vestindo, alimentando, tu estás fazendo a mim. Então quando a gente fala eu amo Cristo, que nós possamos fazer esse movimento de amor, não ficar adorando, não é isso. Expresse esse amor cuidando das minhas ovelhas. Por isso a fala dele a Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama pela segunda vez. Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, quando Jesus perguntou, Pedro começou a chorar. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é cuida. Então é esse nosso movimento. Então a maior lição aqui no final para Carlos é esse. Se você soubesse que ali estava alguém muito querido teu, você teria ido. Então que nós possamos sempre fazer esse movimento, tratar qualquer ser humano como se fosse um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, alguém que tu muito amas. E a gente não vai se arrepender disso, na verdade. Vamos finalizar bem bonito o nosso renúncia. Consolar e ser consolado.
Quanta aflição desaparecerá do nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Abençoa a mão que te ofende, que te fere, que te agride. E a palavra ríspida, que traduz o fel interior pelas dores inconfessadas. Compadece-te do teu irmão que está enfermo ou equivocado como tu já estivestes e quantas vezes estás. Nunca nos esqueçamos, não importa as condições em que estejamos, somos todos irmãos e somente uns ajudando os outros lograrão ambos e todos o objetivo magno, a aproximação com o Pai, o entendimento do amor, a iluminação interior, pela doação de si mesmo, pela renúncia, por caminhar na direção do Cristo, que mantém as mãos estendidas para nós e que muitas vezes ignoramos. Jesus não precisa de adoradores, e sim de colaboradores. Sejamos estes tais a fazer mais e mais na sementeira do bem, aqui, ali e além, com consciência, com o coração e, se for preciso, com o perdão. Que Jesus nos abençoe. Prossigamos nesta jornada iluminativa. Jesus está muito feliz conosco. Que assim seja.